Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM. Aqui é Gislaine Vicente com vocês em mais uma quarta-feira. E antes de iniciar a minha explanação hoje, eu gostaria já de deixar os meus contatos. No Instagram, Gislar96, gislaine.vicente9, meu e-mail gislainevicente07@gmail.com. Meu telefone WhatsApp 11 97754 7604 e 11 9 2006 1386. Também estou no Facebook com Gislaine Araújo, na mesma página embaixo, Gislaine Vicente, e por ali vocês podem falar comigo pelo Messenger também. Então, passados todos os contatos, hoje eu tenho algumas abordagens que eu gostaria de fazer, que às vezes não dá para fazer num programa inteiro, mas são coisas que são importantes a gente estar comentando, falando, repercutindo. Algumas coisas têm me chamado a atenção porque têm se repetido, principalmente na área do candomblé, das religiões de matriz africanas. São situações que têm se repetido, como por exemplo a discussão sobre o poder dentro dos terreiros, poder entre as próprias pessoas que fazem parte do EBE, da comunidade. Eu penso o seguinte: como todo organismo vivo e organizador de tudo, como se fosse uma repartição pública ou um escritório qualquer, você tem um organograma e tem algumas funções definidas ali. A roça de candomblé, ela funciona mais ou menos assim. Existem alguns postos, cargos que são designados normalmente por algum orixá, algum santo, e aí o pai ou a mãe de santo acata aquele pedido, se a pessoa se mostrar disposta a encarar aquele desafio, porque tudo é desafio. Dentro da roça de candomblé, sobretudo no momento que a gente vive intolerância religiosa, no momento que a gente vive com muitos dedos, porque a gente tem um governo federal voltado melhor para os evangélicos de modo geral, porque o presidente da República é evangélico, alguns ministros são evangélicos. Em alguns momentos houve algumas declarações que são duvidosas, como aquela coisa da ministra que, menino veste azul, menina veste rosa, que até aí tudo bem, cada um veste a cor que quer, mas nunca você pode ter uma coisa pejorativa. E é um governo que demonstra algumas coisas pejorativas, são declarações às vezes que são até duvidosas, porque traz para algumas pessoas, para alguns públicos, o ridículo. Do momento que você debocha, por exemplo, de alguém do público LGBTI e mais, né? Que eles têm várias colocações
Não se tem só mais homem e mulher, se tem mulher trans, mulher cis, homem cis, e por aí vai. Tem várias denominações agora. E quando você tem esse tipo de coisa, você fica aparvalhada com algumas situações. Como eu disse no início, funcionando como uma pessoa dentro de um organograma, como se fosse uma empresa, então você tem realmente a relação de poder dentro da roça de Candomblé. Você tem o soberano, você tem os orixás que estão acima de todos, as entidades que sejam, estão acima de todos. E abaixo vem o dono ou a dona da casa. Aí a Lorixá ou Babalorixá, e aí depois os demais postos. Ora, quando você tem isso, você tem toda uma situação cheia de dedos para que você trate. Porque é uma condição sine qua non a disputa por poder. E às vezes nem quem tem o poder é que está preocupado com isso. Nem a pessoa que tem o posto, o cargo, está tão preocupada com a disputa de poder. Às vezes a disputa de poder vem de quem justamente não tem cargo e não tem posto. Porque ela tem que demonstrar a insatisfação dela, quando na verdade a pessoa que tem o posto, ela é vítima de muita coisa que acontece, da maledicência, da inveja, da forma que se acha para prejudicar a pessoa, porque você pode fazer o que for. E existe um ditado que diz: nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Isso acontece também no Candomblé. Você pode fazer o melhor possível, mas sempre haverá alguém para criticar. Às vezes até sem razão alguma. A pessoa critica porque lhe dá prazer criticar. É um contrassenso, mas funciona muitas vezes assim. Já já nós voltamos com mais Candomblé Total aqui na Sensorial FM. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês. E eu falava sobre as disputas dentro da roça de Candomblé. E realmente, às vezes, quem tem posto, às vezes não está tão ligado nisso. Ele ganha justamente, ou ela ganha justamente o posto, porque é uma pessoa desprendida. E o orixá, a entidade, enxerga isso, que são eles que dão os postos. A pessoa já vem com aquilo de nascença. Às vezes, por uma aptidão, a pessoa se desempenha, né, vamos dizer, muito bem aquela função. Isso, na verdade, não tira aquela, não é obrigação, entre aspas, mas não tira aquela possibilidade de você aprender tudo dentro da roça. Eu posso falar por mim, tomando eu mesma como exemplo. Eu sou uma pessoa que eu aprendi de tudo, porque eu entrei numa casa que a Yalorixá, ela tinha casa anteriormente, com um companheiro lá, e ela fechou quando ele faleceu e retornou depois de algum tempo, numa outra forma de trabalhar, numa outra nação. Porém, assim, é sempre complicada a relação quando você tem uma relação de poder e você quer abrir os olhos da outra pessoa que é responsável pelo terreiro.
é muito difícil, porque as pessoas entendem que isso é uma disputa. Olha, se fosse você, não faria a festa, por exemplo, em determinado momento, porque está acontecendo isso, aquilo outro, ou por uma outra razão. Mas aí a pessoa fala: não, a casa é minha, eu quero tocar nesse dia. Não vai ser você que vai impedir dela fazer isso, dessa pessoa. Ela vai fazer porque a casa é dela e ela determina o que fazer. Eu tenho visto vários livros, uma literatura bem vasta, falando de poderio dentro do candomblé, por exemplo. E o poderio, ele funciona de uma maneira muito, eu diria, peculiar. Funciona de uma maneira peculiar. Por quê? Às vezes, quem está em cima sabe que embaixo tem pessoas errando. E não precisa ser de posto, não. São pessoas que são ebomes, ou são iaôs, ou são até abiãs, mas estão ali no aprendizado, né? E podem, sim, tomar os pés pelas mãos, em algumas situações. Porque nem sempre pode se acompanhar durante todo o tempo as pessoas. Então, o que eu entendo é que existe, sim, uma disputa com algumas pessoas dentro do candomblé, mas não só numa disputa de chegar no alto do topo. Não, é pelo prazer de discutir determinadas coisas e dizer: olha, não estou subordinada a ninguém aqui, ou subordinado a ninguém aqui. Então eu vou fazer o que eu acho melhor e depois eu resolvo. Funciona muito assim os lugares, porque as pessoas perderam um pouco aquela coisa da reverência, de quem chegou primeiro, das pessoas que são mais velhas, ou de idade, ou de santo, ou de quem chegou primeiro, quem chegou depois. Existe um descompasso em relação a isso. Quem tem uma cultura razoável e trabalha de certa forma, se afasta desse tipo de coisa. Porque é muito desgastante você estar o tempo todo discutindo com as pessoas determinada coisa. Haja visto essa crise que a gente está vendo aí o tempo todo: tem pílula, não tem, tem vacina, não tem, tem remédio, não tem. O tempo todo existe uma dúvida para as pessoas. Então, é complicado, não é fácil. Você precisa pensar o que fazer. E ao mesmo tempo que você quer ser, a pessoa quer ser popular, ao mesmo tempo ela não tem resguardo de algumas coisas. É muito complicado esse tipo de liderança, esse tipo de poder, porque a realidade de cada pessoa é diferenciada. A realidade de cada pessoa vem de uma maneira diferente. Trabalha-se diferente. Então, não é fácil você manter o equilíbrio dentro da casa, porque a disputa sempre é grande, por uma questão de que normalmente as casas não se atentam, os responsáveis mor, quem está acima, não se atentam como gerenciar determinadas coisas, porque se você errar numa coisa, existe um problema de... São pessoas que fazem um certo controle, vamos dizer assim. Mas você mesma não tem esse controle. Quem tem é quem assiste isso, quem promove ou tem essas informações para serem repassadas ou arquivadas, mas de maneira que se entenda a história que se passou. E nem sempre é assim. Mas já nós voltamos. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas.
Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês em mais uma quarta-feira, em mais um Candomblé Total. E eu falava do poder dentro dos terreiros. Existe uma forma de organograma, como a gente ratificou no outro bloco. Mas uma coisa que é muito interessante da gente colocar em pauta, e eu vinha pensando nisso esses dias, é dentro de uma máxima que existe assim: ninguém é insubstituível, desde o mais alto cargo ao mais baixo, vamos dizer assim. Ninguém é insubstituível porque ninguém é imortal. Ninguém. Então, apenas quem está acima da gente, e que a gente pode falar que eles sim são imortais, são as entidades, os orixás, os inquices, os voduns, são eles que estão acima de nós. E ponto. Humano nenhum vai estar acima do bem e do mal. Mas tem gente que se acha assim. Tem gente que se acha acima do bem e do mal. Existe, eu tenho notado, uma proliferação de casas. Se são boas ou não são boas, não é o tocante, não é o mote, não é o ponto crucial que se discute aqui. O que se discute é a forma como as coisas são tomadas, as decisões. Às vezes, o pulso forte precisa ter a sua presença marcada, mas isso tem que funcionar de maneira a contento. E há uma fragilidade dentro desses espaços. Há uma fragilidade muito grande quando você diz: não, funciona, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Na verdade, as coisas às vezes precisam ser lapidadas, porque passa por uma fragilidade muito grande, porque nem todo mundo tem o mesmo cuidado, numa mesma função ou no mesmo posto, no mesmo cargo, nem todo mundo tem a mesma preocupação de que as coisas deem certo, nem todo mundo tem uma preocupação de estar presente sempre, nem todo mundo tem aquela preocupação de explicar o porquê da ausência, o porquê da presença, o porquê da meia presença ou da meia ausência. Porque normalmente são rituais e muita coisa durante 3, 4 dias. E aí você vai dizer o porquê de você não estar todos os dias, ou porquê você não aparece. Eu entendo e eu vejo muito, e não é uma casa, nem essa, nem aquela, nem a que se pertence. Eu vejo de modo geral, há muita vontade de participar. As pessoas têm muita vontade de participar, mas a participação às vezes deixa a desejar. Talvez pela falta da presença mesmo, de se estar presente, às vezes pela fragilidade com que os postos são distribuídos, porque se parte do princípio que isso vem do sagrado. Então, um determinado orixá aponta essa ou aquela pessoa para isso ou para aquilo outro. E às vezes as pessoas não têm a mesma maturidade. Isso é muito relativo, isso é muito subjetivo. A escolha se faz por um primeiro momento
que se enxerga uma responsabilidade ou uma forma de tocar determinado recinto ou função. A escolha se dá por um nível de responsabilidade. E às vezes a pessoa não corresponde, ou pela pouca idade, ou porque acha que chegou no topo e aí aquilo acaba afetando a própria, não digo autoestima, mas a pessoa desempenha de maneira como se fosse acima do bem e do mal, como eu disse anteriormente. E às vezes não, você pensa que isso você tem uma fragilidade, porque você pode vir anos desempenhando, como numa empresa, um posto, uma função, um cargo, desempenhando como uma profissão. Você vem desempenhando muito bem, porém o reconhecimento é nulo. Que venhamos e convenhamos, as pessoas fazem muita coisa esperando reconhecimento, porque isso faz bem, inclusive. A gente tem que analisar as coisas de uma forma diferente, sair do piloto automático e começar a pensar de maneira diferente. Abrir a cabeça, ter naturalidade para se analisar as coisas de maneira mais profunda. E nem sempre se tem isso. Às vezes não se tem tempo, às vezes não se tem maturidade, não se tem repertório para isso. As pessoas não têm capacidade de analisar determinadas coisas, então tudo vai no controle remoto. As pessoas vão e vêm de qualquer maneira. Falta sinceridade, falta vontade. Às vezes as pessoas que são mais valorizadas são justamente aquelas que não dão valor a nada. São justamente aquelas que não dão valor ao que foi designado para elas, que são as que não aparecem para colaborar, são as que não contribuem de forma positiva, são pessoas que debocham de outras. E não precisa ter cargo, não precisa ter posto, não. Basta estar dentro do recinto e conviver com as pessoas, que qualquer coisa é motivo de deboche. Na verdade, a gente tem que ter isso muito claro para que as coisas sejam delineadas. Por quê? Sob pena de que as pessoas vão se cansando, justamente aquelas pessoas que têm mais responsabilidade são aquelas que são mais atingidas. E são justamente essas que vão se cansando. Já já nós voltamos. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso.
receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, e eu dizia a respeito dessa luta de poder dentro dos terreiros. Na verdade, como eu dizia um pouco antes, ninguém é insubstituível. Isso eu estava pensando esses dias. Porém, você tem pessoas que são muito dedicadas e elas fazem sim diferença dentro dos terreiros, ao passo que outras pessoas que foram escolhidas abandonam no meio do caminho, por variadas razões. Então, não sei como se pode aparar essas arestas. Na verdade, não tem como. Na verdade, não tem como, porque é uma coisa que vem do sagrado. Então, eles, os orixás, os roduns, os inquices, as entidades de modo geral, é que apontam. Vai da pessoa ter essa maturidade e de valorar esse recebimento dentro da religião, que isso é uma dádiva, é um chamado que eu reputo da maior importância e posso me tomar, eu a mim mesma, como exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito dedicada e isso eu venho desde criança, quando eu fui apontada para determinada posição e tal. E eu sempre fui dedicada, eu sempre tive isso na minha cabeça de responsabilidade. Eu sempre fui muito responsável desde muito cedo. Então, isso eu sempre tive na minha cabeça, não só dentro da religiosidade, como para as minhas coisas da vida civil. Eu sempre tive muita responsabilidade desde criança. Isso é meu. É da minha personalidade, é do meu caráter ter responsabilidade, evidentemente que dependendo apenas de mim. Algumas situações a gente acaba sendo envolvida. E, por exemplo, se você não consegue ir num determinado dia, mas você vai nos outros dias, você tem essa prerrogativa de explicar o porquê, né? Para quem é de direito, para quem realmente tem que saber o que acontece ou não, porque pode ser problemas de família, de saúde, de emprego, de trabalho, de estudo, né? Ou qualquer um outro problema que possa acontecer. Então você tem essa prerrogativa de se explicar ou de explicar até para dar uma satisfação. Mas eu vejo que há muito descaso, porque é uma coisa subjetiva. E quando você recebe aquilo e você tem o amor à religiosidade, você faz de tudo para honrar aquele compromisso. Eu posso dizer por mim que em 15 anos de compromisso com 2 casas, principalmente, eu nunca faltei nas festividades, nunca. Como são dias de rituais que se prolongam por 3, 4 dias, às vezes a gente não consegue ficar os 4 dias. Mas em pelo menos 2 dias eu sempre estou presente. Nunca deixei. Por quê? Porque eu sei da importância daquilo que me foi designado. E às vezes você faz, como se diz no ditado, das tripas coração para estar ali. Isto chama-se responsabilidade. É o senso de responsabilidade. Que você sabe que tem uma missão a cumprir ali. Por determinada X função ou, enfim, situação que você tem que estar presente.
às vezes a reciprocidade não é a mesma, né? Perdão, ou pelo dono da casa, ou pela dona da casa, ou pela situação em geral, às vezes a reciprocidade falta. E aí muita gente diz assim, mas eu não estou lá por pessoas, eu estou pelo sagrado, pelas entidades, pelos santos, pelos orixás. As pessoas falam, não, a gente não veio aqui para fazer amizade, a gente veio com um propósito de religiosidade, de cuidar da alma, do espírito, da cabeça, e tocar em frente projetos e vontades e coisas que tem se lutado tanto. Então não se vai pelas pessoas, se vai pelos objetivos. E os fins justificam-se os meios. Então você trabalha para que você tenha aquilo que você quer. Trabalho, porque é um trabalho, sim. Se faz muita coisa. Tem muita coisa que se faz dentro de uma roça de candomblé, de um terreiro, e que isso adquire áreas de trabalho. Então você procura um merecimento para que você tenha isso. O que você planeja dentro, entre aspas, da sua conta pessoal. Olha, consegui o que eu quero porque eu fui dedicado a isso, ou dedicada a conseguir fazer tal coisa. Mas por ser uma coisa subjetiva, um posto, um cargo, porque ele vai muito mais por uma capacidade em que se aposta. Olha, isso está sendo dado a tal pessoa porque se aposta que essa pessoa vai conseguir carregar esse, entre aspas, esse fardo, essa responsabilidade. E às vezes as pessoas não conseguem, mas é subjetivo. E aí você entra numa análise de que, puxa, as pessoas são frágeis e não são insubstituíveis, mas são o que a gente costuma dizer na língua informal, são ponta firme. Então você sente falta de quem é ponta firme. Então, posso dizer por mim, eu sou uma pessoa ponta firme. E eu faço das tripas coração para ele estar presente e fazer as coisas de maneira contente. Muita gente não faz isso. E aí é o que se cria uma certa animosidade e uma certa diferença. Porque se você se dedica tanto, porque outro que não se dedica tanto tem um valor igual ao seu. Há coisas para se pensar. Eu vou ficando por aqui, desejando uma excelente semana a todos. Espero vocês para mais um Candomblé Total na Sensorial FM, já na próxima semana. Um abraço, até lá! Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.